A construção civil dispõe de diversos materiais. O mais utilizado é o concreto, uma mistura de cimento, areia, pedra e água. O consumo anual de concreto é da ordem de 1 tonelada por habitante, por isso a importância de estudos com vistas à obtenção de um material mais durável, barato e que gere menos impactos ambientais. Concreto e materiais de construção civil é o tema de hoje do Viver Ciência. Concreto é o segundo material mais utilizado pelo homem, só perde para a água, né? Por que ele tem um consumo tão grande? É um material de fácil obtenção, né? Então é construído basicamente de um aglomerante hidráulico, que todo mundo conhece como cimento, certo? No Brasil existem 11 tipos de cimento normalizados e realmente, dependendo de cada situação, nós vamos utilizar um tipo de cimento diferente. No preparo do concreto, deve-se ter um cuidado especial com a qualidade e a quantidade de água utilizada, pois é ela a responsável por ativar a reação química que transforma o cimento em uma pasta aglomerante. Requer um pouco de conhecimento específico na área, não é simplesmente você pegar brita, areia, cimento, aditivo e água e misturar. Então você tem uma série de características do concreto que vai desde a sua microestrutura até em relação à sua estrutura como um todo. E isso vai determinar o quê? A sua durabilidade ao longo da vida de utilização desse material, né? Então, uma das desvantagens do concreto é esse. Você tem que ter muito cuidado com a sua execução, produção, seu lançamento, adensamento, cura. Cada obra exige um tipo de concreto específico e cada concreto apresenta uma determinada resistência, que depende em grande parte da quantidade de água e cimento adicionada. Mas, ao contrário do que muitos pensam, resistência nem sempre é sinônimo de durabilidade. Temos aqui exemplos de concretos que me deram altas resistências mecânicas, ou seja, altas capacidades de absorver esforços, mas poucos duráveis. Certamente são concretos que não atingirão o mínimo que a norma recomenda de 50 anos. Antes disso, já vão ter que passar por algum processo de intervenção para recuperação e até para ver se mantém essas estruturas por um pouco mais de tempo. A maioria dos engenheiros não conhecem sobre o material concreto e tratam o concreto de uma forma, na minha opinião, até muito irresponsável. No intuito de atender a alguns aspectos, cronograma, controle, por exemplo, custo financeiro da obra, são fatores importantes, óbvio, mas o aspecto técnico não deveria ter sido deixado de lado. Olá, no Viver Ciência de hoje estamos falando sobre materiais e componentes de construção. Nossos convidados são os doutores em Engenharia Civil e professores da UFG, Helena Karaszek e Oswaldo Cascudo. Bem-vindos ao Viver Ciência. Obrigado. Obrigada. Bom, a gente começa o nosso programa respondendo algumas dúvidas do público. A primeira pergunta é do estudante Cairo Santana. Vamos conferir. Aqui no Brasil a gente tem a ABNT, que seria a associação que rege as normas técnicas para a construção civil. Eu gostaria de saber se, seguindo os requisitos mínimos da ABNT aqui no Brasil, qual seria a relação de custo e a relação de eficiência com base nos parâmetros de outros países, segundo as normas que são regidas em outros países. Professor Oswaldo, por favor. Bom dia, boa tarde. Com relação ao padrão custo-benefício das normas brasileiras, ela se situa no mesmo padrão das normas internacionais. O Brasil teve um avanço significativo nos últimos 20 anos na questão das normas técnicas. Nós possuímos um acervo bastante significativo de normas que garantem a defesa da boa qualidade das obras de construção civil e a defesa e o respeito ao consumidor, né? Na medida em que essas normas têm como objetivo primordial, como o nome já está dizendo, normatizar, regulamentar, padronizar. Então, o Brasil se situa no mesmo padrão, vamos dizer assim, dos países desenvolvidos. Claro que isso é um trabalho contínuo, é um trabalho continuado, essas revisões têm que acontecer e na medida que aconteçam, o Brasil vai se situar como hoje se situa num padrão importante. Próxima pergunta é do estudante Henrique Cândido.
Com a entrada da nova norma de desempenho em vigor no mercado, quais alterações deve ter nos materiais para torná-los adequados? Professora Helena, por favor. Bom, na realidade, eu diria que não seria bem alterar, adequar os materiais, e sim adequar os sistemas construtivos à norma de desempenho. E talvez para facilitar eu exemplificaria da seguinte forma. Nós temos, por exemplo, um problema sério de recorde de reclamações, é a parte de ruído de impacto, que é o toque-toque nas lajes, né? Então, quando muitos usuários reclamam de estar ouvindo quando uma mulher anda de salto alto no andar superior, se escuta no andar inferior. Então, para se adequar à norma de desempenho, que é a questão de desempenho acústico, que é uma das questões específicas dessa norma, para fazer essa adequação, ela vai em nível de sistema construtivo. Então, eu preciso introduzir, na realidade, um novo material aí, uma manta acústica, entre o piso e a laje, de forma que eu consiga adequar, então, a essa necessidade do usuário, que seria o isolamento acústico. Quem pergunta agora é o estudante Alessandro Oliveira. Quais são os principais fatores que podem comprometer a estrutura de um prédio? Professor Oswaldo. Bom, classicamente os fatores que comprometem a estabilidade, né, a segurança, que implicam em perda e riscos à segurança estrutural, são aqueles relacionados ao projeto. Então, se você tiver erros de projeto, pode haver riscos, sim. E também os erros executivos, né? Nós temos uma mão de obra, muitas vezes, não qualificada. Então, se a qualidade da produção, da estrutura não for adequada, isso pode trazer riscos. Também a formulação e a especificação de materiais inadequados. Nós falamos inicialmente das normas técnicas. Então, os materiais que compõem ou que devem compor a estrutura de concreto precisam estar em conformidade com as suas normas de especificação, sem o que eu posso introduzir erros e trazer comprometimento. Isso são questões clássicas, fatores clássicos, mas eu posso dizer o seguinte, que um grande problema que existe no Brasil é a falta de sintonia, é a falta de compatibilidade entre os projetos e a agressividade ambiental, as condições do entorno da edificação. Isso, historicamente, tem levado estruturas a perder desempenho ao longo do tempo, e essa falta de desempenho, por exemplo, a baixa durabilidade, isso implica na ocorrência de manifestações patológicas, e essas manifestações patológicas podem evoluir para um estado crítico que leve o edifício ou a estrutura ao colapso ou à ruptura. Então, os projetos precisam nascer com a visão contemporânea do desempenho, em que você associa diversos parâmetros de projeto àquela expectativa de vida útil, como foi falado na introdução do programa. O Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em 2 minutos. Ainda hoje, você vai conhecer uma argamassa desenvolvida na UFG com fibras de sacos de cimento e cal. E ainda vai saber como funciona o Laboratório de Inovação Tecnológica em Construção Civil, o LabTech.